É isso. Wellington Duarte, boa noite. Tudo bem? Olá, Seja... Iron Maiden, ele mesmo, o Wellington Duarte, isso mesmo aí, tá vendo? Camarada Wellington é heavy metal, não é brincadeira, não. Vou falar só uma coisa, deixa eu só falar uma coisa. O professor Wellington Duarte, ele é presidente do PROIPES. É preciso explicar o que é o PROIPES, porque é uma sigla gigantesca, né? Eu até escrevi aqui para poder todo mundo ouvir e depois a gente começa a conversar. Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais e de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. É isso? É isso. Então é muito grande. Mas, no fundo, é uma entidade sindical que reúne diversos sindicatos de professores de ensino superior e que tem, claro, uma importância estratégica no debate hoje sobre o ensino no Brasil, principalmente no ensino das universidades públicas, dos institutos federais. Não é isso, Wellington? Ou eu me equivoquei? Não, você falou direitinho. O nome é tão grande que provavelmente a próxima vez, quando você terminar, termina o programa. Pois é, Mas, exatamente. Leandro, Muito, por isso inclusive que é eu uma fui... característica. Não, mas é uma característica dos sindicatos, do nome do sindicato. Eu sou tesoureiro do Sindicato dos Docentes da UFRN e é proibitivo dizer o nome completo do adorno de sindicato. Mas é isso mesmo. Nós somos uma federação ainda jovem que busca seu lugar ao sol. Você viu que a gente estava conversando antes, eu queria muito já começar ouvindo a sua opinião sobre você como professor, né? Professor de ensino superior. Você viu essa lista de mais lidos no Brasil? Os 4 primeiros são livros de colorir, os demais são livros de autoajuda. Você já se debruçou sobre esse tema? Por que tem esse déficit de leitura e a gente chegou nessa tragédia, né, de que o leitor médio brasileiro é mais voltado para livro de colorido do que para literatura mesmo? O que aconteceu? Olha, Leandro, eu sou professor há 30 anos, né? E vivi toda uma transição. E eu acho que é a codificação da linguagem, né? Houve uma codificação da linguagem, ficou tudo mais rápido, a necessidade de você ler de uma forma mais rápida, portanto, as mensagens são muito mais, eu diria, tem muito mais impacto do que uma leitura. Você foi regredindo até chegar ao nível de que você prefere ver uma imagem do que, pelo menos, ver um título. Muitos colegas, inclusive, quando mandam postagens para mim, eu digo sempre: você leu o conteúdo dessa postagem? Eu disse: não, eu li o título. Pronto. Nós estamos falando de professores, né? Então, esse é o atual estágio da nossa cognição. Tá, e qual que é a consequência disso, assim, no processo civilizatório, no processo por exemplo, de ocupação dos espaços acadêmicos? Isso tem uma sequela, Wellington? Olha, saiu uma notícia ontem na Agência Brasil sobre o analfabetismo funcional. Não sei se você viu isso. E pessoas que estão no ensino superior, essas pessoas que chegaram ao ensino superior, dessas pessoas, 12% são analfabetas funcionais. 12% são analfabetas funcionais. E 30% das pessoas de 14 a 65 anos são consideradas analfabetas funcionais. E entre os trabalhadores, esse número chega a 27%, 29%. É uma tragédia civilizatória isso aí, porque você tem boa parte da população que sabe ler e escrever no básico, mas não sabe compreender um texto, não sabe interpretar um texto. Isso aí, obviamente, é aproveitado pelos setores mais reacionários, né, que falam a linguagem direta e certamente afeta essas pessoas que, ao invés de se procurar e se informar, recebe o telégrafo, ainda existe o telegrama, e já parte desse telegrama como uma ideia sólida, e daí para frente a desgraça é uma só. Esse fenômeno do bolsonarismo, a partir das mensagens enviadas no WhatsApp, diz respeito a isso, diz, velho? Com certeza. Hoje eu vivo muito em redes sociais, né? Eu sou um velhinho que gosta de redes sociais. Eu sou um velhinho antenado. Então, assim, eu olho muito e vejo muito quanto o efeito disso, mas eu vou ser mais sombrio. O efeito disso não é na geração mais jovem, é na minha geração, o que é perturbador. Porque a minha geração, que foi criada com livros, com leitura, com escrita, ela está se voltando para esse segmento
que eu diria, abstrato, é uma abstração, uma grande abstração, vai perdendo a noção da comunicação qualitativa, e essa geração da qual eu pertenço não consegue mais passar para a geração seguinte, a geração do mais jovem, uma mensagem que seja de leitura, de reflexão. Nós estamos perdendo a reflexão, mas não é apenas na geração mais nova, não, que está pressionada pelas redes sociais. Eu falo da minha geração, isso é preocupante. Wellington, eu tenho visto com alguma frequência nas redes sociais depoimentos de professores, alguns absolutamente frustrados com a profissão, porque se estabeleceu dentro de sala de aula uma relação muito tóxica entre os professores e os alunos, e principalmente a capacidade que os alunos passaram a ter de intimidar os professores em sala de aula, seja com a questão de discursos identitários, seja com politicamente correto, seja com fascismo puro e simplesmente, né? E muitos professores têm desistido da profissão, estão muito frustrados com ela, porque eles acabam sofrendo uma pressão que os impede, na verdade, de manter uma relação, digamos assim, uma relação natural, uma relação saudável com os alunos. Qual que é exatamente a dimensão disso? Eu diria que a gente tem que olhar os dois lados. O lado do aluno, que houve uma mudança muito grande no tipo de aluno e também no tipo de professor. Eu, quando era aluno, Leandro, fui expulso de sala de aula porque cheguei com a camisa do PCdoB na sala de aula. E o professor me expulsou. Isso nos idos dos anos 85, 86. Fui aluno, brigava muito com os professores, né? A gente debatia muito. Fui professor, e nesse período todo que eu fui professor, aí eu fui vendo a mudança. Eu tinha muitos embates com alunos dentro de sala de aula, mas eram embates assim, de perspectiva de opinião. E eu vou demarcar aqui um tempo, 2013 para cá, isso mudou muito. Aí a base foi toda ela contaminada pelo bolsonarismo, e os alunos começaram a chegar em sala de aula com a verdade pronta. E essa verdade pronta pegou uma geração nova de professores, que não são acostumados a um embate daquele embate antigo, que era muito difícil, muito complicado. Sempre existiram conservadores dentro das universidades, Leandro. Isso não é novidade nenhuma. Eu debatia muito. O meu departamento era o departamento de economia. 80% dos professores de economia que diziam que era um curso marxista eram reacionários e conservadores. Então, assim, hoje o que é que nós temos? Um professor mais jovem, um professor que não tem uma vivência política muito, muito grande, muito extensa, um professor que vive pressionado pelo produtivismo exacerbado, pela produção, pela mercantilização do ensino, que isso é muito claro. Não precisa ser nem um grande pesquisador para saber disso. E ele enfrenta o aluno de uma maneira tal agressiva, que ele tem todo um arcabouço institucional que o protege. Mas na hora do embate, o professor fragilizado, ele não é que ele fuja, mas ele fica atônito com esse tipo de comportamento, que, aliás, é um comportamento muito comum. Eu ainda não fui, nesses 30 anos, admoestado dentro de sala de aula. Talvez tenha tido sorte, mas eu conheço muitos casos aqui em Natal e em outras universidades que os professores eram admoestados, os alunos tentavam filmar o professor. Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte é proibido, inclusive, fazer isso. Mas a situação é essa. Então, você tem uma geração de alunos que foi contaminado pelo bolsonarismo, pelo reacionarismo, e você tem uma geração de professores muito jovens, muitos deles saíram diretamente do doutorado para a sala de aula, e aí ele não tem a experiência de lidar com esse tipo de aluno. E é um aluno que sabe tudo, viu? É um aluno que chega na sala de aula e sabe tudo. Você não precisa nem dar aula. Um aluno chegou, eu dou aula de relações, no curso de Relações Internacional, de História Econômica Geral. Um aluno veio me questionar: professor, será que o senhor sabe mesmo disso? Eu disse: rapaz, eu não sei. Eu li, né? Agora, você leu alguma coisa para estar questionando minha sapiência aqui em sala de aula? Não li, não, então fica lá. Vamos continuar a aula. É isso. E essa questão da violência de alunos contra professores? Isso é um fenômeno isolado, isso é um fenômeno social, isso é um fenômeno determinado pela onda da extrema-direita?
Ou essa é uma questão que Eu, tem que ser tratada como um todo? eu acho que ainda são casos isolados. Tem um caso da UNB, né? Tem um aluno lá que está fazendo... Viu que é leão, né? Isso, essa coisa aí. No caso do Rio Grande do Norte, eu não conheço nenhum caso de violência nos últimos anos. Temos, sim, casos de acirramento de relações dentro de sala de aula que são tratadas pela forma normativa. Ainda não vi nenhum caso. Na federação, a gente não tem muito caso de violência física, mas, sim, existe uma pressão muito grande, aquela questão de ficar gravando aula, tem em algumas universidades, sim. Ainda não é uma epidemia, mas já é uma doença. E como é que está a situação hoje do ensino superior no Brasil? Eu digo a situação, inclusive, física das universidades, depois do fim do governo Bolsonaro e esse processo de reconstrução no governo Lula. De fato, está havendo essa reconstrução ou as universidades ainda vivem com orçamentos precários e com muitas dificuldades para sobreviver, Wellington? Olha, eu hoje participei pela manhã de uma audiência pública no Senado sobre a discussão sobre o Plano Nacional de Educação. E eu coloquei lá o seguinte: não adianta, Leandro, vamos ser muito claros aqui. Governo Lula, abraço, Cumbaiá, ciranda, todo mundo alegre e feliz, mas a gente tem algo concreto. O orçamento público brasileiro foi sequestrado. O orçamento público brasileiro, enquanto não voltar a ser do Estado, porque é do Executivo, nós não vamos sair dessa situação. São 54 bilhões de reais que estão sendo sequestrados esse ano. Como é que você vai fazer qualquer tipo de investimento? E aí eu vou tratar no nosso caso, nos institutos federais e nas universidades, se você sequer tem controle sobre o orçamento. Esse, para mim, é um ponto fundamental. Eu disse hoje de manhã, nós só vamos voltar a ter a educação quando nós tivermos o controle do orçamento. Mas também tem a seguinte questão. O que é que o MEC pensa da educação superior hoje? Há muitos setores, inclusive da federação, que dizem o seguinte: bom, o Camilo Santana ele entrou no MEC, olha para a educação básica com muito carinho e abandonou a educação superior. Então, nós temos um orçamento que está, todo ano é um Deus nos acuda, agora mesmo está sendo, um sucateamento claríssimo das estruturas das universidades. A promessa, o governo libera 200 milhões, libera 300 milhões. Cara, com isso você não faz nenhum tipo de investimento. A gente está falando, eu estou falando aqui, me concentrando no investimento, porque as despesas discricionárias são outras coisas, né? Mas investimento, que é aquilo que faz com que você compre computador, equipamento, essa coisa toda, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, é zero. Como é que o reitor vai ter a possibilidade de fazer alguma coisa nova na universidade se o orçamento de investimento é zero? Aí você vem para o discricionário, que é o custeio. Hoje, basicamente, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte usa o orçamento de custeio para pagar os terceirizados. E, quer dizer, é uma situação, e toda a vida no meio do ano, do meio para o fim do ano, fica aquele corre-corre dos reitores tentando ver se algum deputado coloca mais alguma emenda no orçamento. Isso é uma coisa vergonhosa. Infelizmente, o governo Lula não conseguiu sair dessa arapuca, né? E o próprio ministro da Educação, com toda a venha, não tem se esforçado para que isso aconteça. Ô Wellington, está havendo um movimento dentro da educação brasileira, e isso está mais acirrado em São Paulo, nas escolas municipais e estaduais, além dessa coisa grotesca de escolas cívico-militares, também a privatização da gestão, escondida, disfarçada nessa história de parcerias públicos-privadas, mas não é uma privatização da gestão das escolas públicas. Há o risco disso acontecer também no ensino superior, quer dizer, há um movimento para que isso também chegar nas universidades públicas, por exemplo? O Leandro, quando o capital ele precisa se expandir, ele utiliza todos os artifícios. Quando surgiu essa história de parceria público-privada, lá atrás, eu conversando com os colegas meus naquela época, eu dizia, isso vai chegar aqui na universidade, espere. E chegou. Essas parcerias público-privadas já existem na universidade, porque a universidade, eu não vou dizer os institutos federais, mas a universidade principalmente, perderam a capacidade de fazer investimentos novos. Então, você atrai recursos. Tem muito projeto de pesquisa hoje cuja base de recursos é privada. Tá?
Eu diria que essa questão do ensino municipal em São Paulo, isso para mim é um laboratório, viu, Leandro? Isso é um laboratório. Se esse laboratório dar certo, todos os governadores irão fazer isso, viu? Pois é, já existe esse risco mesmo, quer dizer, não de participação de capital privado em pesquisa, mas de privatização da gestão de universidades públicas. Já tem alguma experiência nesse sentido, Wellington? Não, ainda não tem. Mas, por exemplo, se você olhar a Academia Brasileira de Ciência, que é muito respeitável, lançou um documento sobre o futuro das universidades. E o documento ele é muito interessante, muito bem feito, muito robusto, muito bem construído, mas lá na frente ele coloca a questão do financiamento, que para mim é onde entra a ameaça. O financiamento das universidades vai ser como no futuro? Essa interrogação, Leandro, é que está agora sendo feita e está em disputa. Por isso que, embora não apareça isso nos grandes meios de comunicação, e muito poucos podcasts tratam disso, a questão do financiamento ela assume uma base central, porque a partir daí, se você abre espaço para financiamento privado, você está abrindo espaço para uma rápida privatização, não tenha dúvida sobre isso, porque aí você vai retirar o quantitativo de investimento que o setor público poderia dar, e o reitor pode dizer, bom, agora o setor privado está aqui, então eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer gastos de custeio, melhorar o serviço. Isso vai, ao fim e ao cabo, privatizando. A privatização hoje ela não é explícita, ela é implícita. O Wellington, você conhece, claro, Davi De Castro, economista de esquerda, que vem muito, inclusive, aqui nos nossos programas, e que é uma pessoa muito querida aqui. Ele tem batido na tecla, muito antes de se tocar num tema, desde o surgimento do chamado arcabouço fiscal, no início do governo Lula, de que em algum momento o arcabouço fiscal iria ter que mexer nos fundos constitucionais de educação e saúde, no piso constitucional de educação. Você vê esse risco acontecer mesmo? Você acha que a estrutura do arcabouço fiscal vai acabar se atritando com a questão da educação e o piso constitucional vai acabar sendo atingido também por isso? Inclusive, tem um artigo novo dele que eu já reservei para ler, né? Olha, não tenho dúvida sobre isso. O arcabouço fiscal é feito para quê? Para você estabelecer um teto dos gastos. Gastos com universidade são gastos. Investimento é só quando você tem um valor adicional. Quando não for, é gasto. Quando você estabelece um teto para isso, vai certamente, em 2026, 2027, afetar saúde e educação, porque você vai ter que fazer o maldito superávit primário, que o Brasil é um dos, acho que talvez o único país do mundo que usa esse termo, superávit primário. Se você for na Europa, nenhum país utiliza o superávit primário. Todo mundo trabalha com déficit primário. Mas aqui não, a gente estabeleceu o superávit primário. A gente tem que arrecadar a ferro e fogo e ter superávit a ferro e fogo. Dane-se investimentos na educação, dane-se investimentos em saúde, dane-se melhoria de serviços públicos. Então, isso aí é o arcabouço fiscal. Não tenho dúvida nenhuma de que vai afetar, pelo menos, se não agora, agora não, mas em 26, 27, provavelmente sim. E qual vai ser a consequência disso, não só para a estrutura da vida universitária, mas também do ponto de vista político sindical? Isso não vai ter que obrigatoriamente colocar os sindicatos, os professores, as organizações e as entidades sindicais da área de educação numa luta de frente com o governo? Eu acho que sim. Eu acho que a luta sindical, hoje, ela vai além do salário, viu? A gente teve um embate ano passado, inclusive tem muita gente aqui, aqui no chat dizendo que o Proibs é pelego e tal, eu compreendo esse surto raivoso aí, mas tudo bem. Hoje a gente luta por recursos das universidades. Não adianta você ter um alto salário com o prédio caindo da sua cabeça. O que adianta isso? Não adianta você ter, como eu tenho na minha sala de aula, equipamentos como o HD de 10 anos, 12 anos. Então eu posso ganhar 60 mil reais por mês e você não tem condições de trabalho nenhuma, absolutamente nenhuma. Então a luta pelo orçamento hoje ela é fundamental, mas também vai mais além. É a luta pela qualidade de vida do professor, viu, Leandro? Hoje o adoecimento mental dos professores já está começando a preocupar muita gente.
Nós temos vários e vários colegas aqui na UFRN que estão afastados para tratamento de adoecimento mental, e isso em função de quê? De uma jornada de trabalho que entra na jornada de vida, a pessoa não tem mais jornada de trabalho, trabalha de manhã, de tarde, de noite, para produzir relatórios, para fazer base de pesquisa, para conseguir bolsa, e a vida dele vai se esvaindo. Então, um jovem de 30, com 35 anos, ele está esgotado mentalmente. Né? Então, assim, também vê isso. E essa coisa da piora do orçamento, em algum momento, as federações, sindicatos, centrais, elas vão ter que sentar e dizer, bom, nós todos não gostamos uns dos outros, mas a gente gosta das universidades e institutos federais, sim. Então, a gente vai para o embate. Não tem outra coisa, não tem outra solução, não tem outro caminho a seguir. Quando será feito isso? Não sei. Mas que tem que ter um basta nisso, tem. Isso eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Os governos Lula e Dilma, o governo Lula, principalmente os dois, sempre foram muito orgulhosos de terem construído muitas novas universidades, muitos institutos federais e tal. Esse discurso, inclusive, foi retomado, a criação de mais novos institutos federais, novas universidades. A criação em si de novas instituições de ensino superior, elas trazem de imediato um benefício para a sociedade, ou elas têm muito mais uma função política, né, de posicionamento político ideológico, do que uma função prática, de fato, para o mundo acadêmico? Aí eu vou dar minha opinião pessoal, como educador e como professor. Você constrói prédios, mas não constrói condições estruturais para que esse prédio sirva ao professor. De que adianta? Se você constrói um prédio e não tem professor. Tem muitos institutos, campi, pelo Brasil afora, que não tem gente para trabalhar. Estão aí se deteriorando. Então, você vai construir mais 100 campi, né, dos institutos federais. Como é que você vai cuidar disso? Se você não tem orçamento hoje para cuidar dos que já estão em decadência, se deteriorando. Como é que você vai criar recursos para cuidar de mais 100, de mais universidades? Não é que eu seja contra criar novas universidades. Não é que eu seja contra criar novos institutos federais. Pelo contrário, por mim, teria que infestar esse país de institutos federais e universidades. O problema é que você constrói isso com um orçamento cada vez mais pequeno, né? Menor. Mais pequeno é ótimo. Menor. Então, acho que é uma incoerência do governo, não é, Leandro? Você defende a educação, mas você monta um palanque, e aí com toda desculpa que eu devo ao governo, que aliás eu apoio, você faz um palanque imenso, faz aquela festança, vamos construir mais 100 campos de institutos federais. E aí? E depois? Qualidade de ensino, qualidade de estrutura? Não tem. A gente está vivenciando isso hoje nas universidades que estão, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é uma das melhores do Brasil, estamos vivenciando essa decrepitude das estruturas. Certo. Deixa eu chamar aqui a Thalita. Thalita, vamos ver aqui as mensagens que chegaram. E agora começar a terminar aqui, porque daqui a pouco começa o Cultura Brasileira. Temos. Quem que você vai entrevistar? Aquele cara genial que a gente entrevistou uma vez, né? Como é o nome dele? Ramon Ortiz. Ramon Ortiz. Ele é muito legal, ele é ótimo. Muito bom, ele é ótimo. Certo. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Wellington, aproveitar aqui. Queria saber, Wellington, desse seu anel aí, que tem várias pessoas, seus anéis, inclusive. São vários, é o Senhor dos Anéis. Olha só. Da Federal do Rio Grande do Norte. Pois é. Tá bem bonito. Thalita, rapaz, eu fui envelhecendo, fui ficando mais louco. Porque geralmente o cara vai envelhecendo, vai ficando conservador, a pessoa, né, colocada para fazer tricô no sofá, e eu fui ficando mais louco, rapaz. Aos 40 anos me tornei headbanger, ó. Inclusive, que é isso? Dias atrás, headbanger, batedores de cabeça. Que esse cara. Inclusive, Leandro, dias atrás eu estive em Recife, num show do Ratos de Porão, viu? Maravilhoso. Maravilhoso. Cara, que sensacional. Com o João Gordo. João Gordo. Muito bom. Assim, eu sou o headbanger mesmo. O pessoal insiste que eu tenho que ter um blazer, que eu tenho que me comportar, que eu não posso dizer certas coisas, mas, cara, com 62 anos é difícil. É difícil. Então, dizem que eu sou um personagem. Não sou um personagem. Esse sou eu. Personagem seria se eu tivesse todo empacotado,
sem os meus queridos anéis, que eu compro lá em Brasília, lá perto da sede do Proíves, muito baratinho, por sinal. Eu compro, faço coleção desses anéis e uso frequentemente. Inclusive, na greve do ano passado, os detratores diziam que era o Senhor dos Anéis. Ah, eles falaram isso, Senhor dos Anéis? Falavam isso. Eu achava maravilhoso. Certo. Olha aí, você é viva o comunista, metal você é do PCdoB, não é isso? Sempre fui isso. Desde os, acho que 20 anos que eu sou do PCdoB. Certo. Fala, Thalita. Isso aí. Estou perguntando se você usa gíria. Você usa gíria? Se você usa gíria. Eu vou concordar um pouco com o Thalita. Quando você está no meio, você tem um código. Grupo, né? No grupo, você tem um código de linguagem. E você usa esse código o tempo todo. Lá, quando eu estou com os colegas lá do metal, como a gente chama, aí é gíria o tempo todo, mas tem a linguagem formal, a linguagem do debate, a linguagem... todo lugar tem uma forma de você se expor. Agora, se expor não, se expressar. Agora, quando você não tem cultura e nem educação, aí os códigos eles passam por todos os setores, ficam... Aí eu vou concordar com o Leandro. Aí a coisa sai do rumo certo. Pelo menos que eu acho. Isso aí. Ó, tem comentário aqui, o Gustavo Porpino diz, o Miorim, é assim, Miorim? Ou Mioram? Miorim mesmo, né? Fala todo rebuscado e nem por isso é bom. Quem é Miorim? Pois é, eu também não Você sei sabe quem é, não. Você sabe o que é Miorim? É um metaleiro? Não conheço. Miorim? Também não sei, não. Não é nome de metaleiro, não, né? Não. Não. Miorim metaleiro é o fim. Aí seria o fim do mundo mesmo. O Júnior aqui fez esse comentário, é ótimo. Olha lá, Leandro. O Júnior falou o seguinte: saíram da live para ler livros, Leandro. Se for para isso, se for por isso, por mim tá tudo bem. Olha só, Ferreira perguntando, Leandro, o podcast vai acontecer? Assim, quem quiser participar lá, estou fazendo, já tenho quase 40%, né, da meta de R$15 mil, 40% já está cumprida lá, estou esperando, tem um dinheirinho entrando um pouco pelo Pix, mas eu estou esperando completar lá para comprar os equipamentos e já começar o podcast do Galo Preto. Maravilha, muito bom. E aqui Thalita, o Júnior diz o seguinte. Claro, por favor. Você disse que eu estava tomando café, mas eu estou tomando água na caneca do América de Natal, tricampeão do estado do Rio Grande do Norte. Pois é, né? Isso aí. Dá-lhe América. Que é o time? Do Rio Grande do Norte. Qual é o outro time? Qual é o clássico? É o ABC, né? ABC é isso? ABC América. Isso, ABC América. ABC América. É o clássico potiguar, é isso? É o chamado clássico rei. Oh, não é pouca coisa não, hein? Não. Hoje em dia dá 10 mil pessoas, 12 no máximo. Antigamente dava 30, 40. Tá bom. Aqui em Natal a gente chama de... Hoje o clássico era clássico rei, agora é clássico... É um termo que a gente usa muito aqui, reieira. Que foi rebaixado. Pejorativo, reieira, né? Muito reieira. Olha só, o Júnior diz o seguinte, o plano de atrair gente para a licenciatura prevê começar pagando um salário mais alto, como uma armadilha, e 2 anos depois baixar o salário. Absurdo. É isso mesmo? Eu não sei se é isso, mas é até legal se você quiser explicar melhor. Aquele pé de meia para licenciatura, eu já vi algumas pessoas criticando aquilo, que na verdade você cria um ambiente viciado. Ali. Leandro, assim, veja, o que é que o governo Lula faz desde 2003? Ele cria válvulas de escape. É isso? Ele vai criando válvulas de escape para todos os setores que estão passando por momentos difíceis. O problema é que você cria uma válvula de escape e transforma aquela válvula de escape numa política pública permanente. Você não cria uma válvula de escape para montar uma política pública a posteriori. Para mim, todos os programas de políticas públicas compensatórias deveriam ter um futuro, né? O pé de meia, para mim, é mais ou menos isso, um programa de escape, mas que eu, quando se olha na perspectiva futura, eu não vejo nenhuma perspectiva futura, não. Posso estar errado. Que mais, Celita?
Bom, e aqui um último comentário só a Lloyd Galdino dizendo adorei a camiseta do Iron Maiden. Cara, Só respondeu o Francisco. Pode falar, Lolita, pode falar. essa camisa do Iron Maiden, cara, eu compro também em Brasília. Todas as minhas camisas atualmente eu compro em Brasília. Tenho mais de 100 camisas com estampas de bandas de metal. Muito bom. E aqui só um último comentário do Cris, que diz Palestina livre. Lembrando sempre disso, né? Importante. E agradecer a Margarete Gonzato aqui, que também ofereceu uma contribuição. E é isso. Esses foram os comentários. Perfeito. Então, Wellington, olha só, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigadíssimo mesmo. Muito obrigado pela entrevista. E, ó... Leandro, você está me devendo uma dose de Jack, viu? Pois é, eu vou lhe pagar, tá bom? Vou te comprar um. Não, quem vai dar sou eu a você. Ah, então tá bom. Eu posso tomar com canabidiol, acho que aí vai dar barato, tá bom? Vai dar uma loucura, abração. mas é bom. Valeu, Wellington. Abração para ti, obrigado, viu? Tchau, tchau. Boa noite. Contigo. Tchau.